A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 2, que traz por título Davi, a excelência do servir. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, tem uma surpresa. Calma, professores, quero saber o seguinte, percebeu alguma diferença, alguma mudança? Deixa aqui nos comentários. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Nós estamos montando um estúdio novo, mas quero saber a sua opinião. Você gostou? Calma, tem algumas mudanças ainda que nós vamos fazer. Aqui, por exemplo, está faltando alguma coisa. Vocês concordam comigo? Então, vamos colocar, veja só o que vamos colocar aqui. Olha só o que está nas minhas mãos. Isso mesmo, ela chegou, a nossa placa de 100 mil inscritos. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Mas essa daqui não é minha não, é sua. Você faz parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Calma, já vou colocar ela em seu lugar. Calma aí. Agora quero saber aí, ficou bonito? Não ficou? Deixa aqui nos comentários também. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi, a excelência no servir. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa realizar com a sua turma a dinâmica. Fique tranquilo, em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso site. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Mas se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. E assim você estará verificando o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Aqui você pode perguntar, o que é servir? Todas as pessoas devem servir à igreja. Como que cada um pode contribuir no ato de servir à igreja? E o que significa servir com excelência? O que é que nós ganhamos quando estamos servindo a Cristo, servindo a igreja, servindo as pessoas com excelência? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. São perguntas para levantar uma discussão e assim você já verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Mas é importante você perguntar e não ficar respondendo. Tem professor que é apressado demais, ele pergunta, ele responde. Aquieta teu coração, professor, deixa a sua turma participar. Não adianta você passar a aula toda falando. Nós precisamos ensinar a turma, mas para que sua turma possa aprender, é necessário utilizar de diversas metodologias. Pega essa dica. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Veja só o que é que Deus faz por nós. Veja só qual ajuda que nós temos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, somos protegidos por Deus.
para você entender mais ainda, de uma forma descomplicada, Deus sempre está nos servindo. Isso mesmo, quando você está sendo abençoado por Deus, é Deus te servindo, é Deus te abençoando. Agora que vem a pergunta, e você está servindo a quem? E você já serviu alguém? E como é o seu serviço? Tem pessoas que gostam de ser servido, mas não gostam de servir a ninguém. Tem pessoas que só gostam de ser senhor, mandar, manda e as outras pessoas obedecem. Mas nesta lição vamos aprender que devemos servir com excelência. Isso muda tudo, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Veja só, sem Cristo Jesus, nós nada somos, nós não podemos, nós não sabemos. Se Cristo não estiver em nossa vida, nós não vamos nascer de novo. E aquele que não nasceu de novo não vai conseguir servir com a excelência. Pode até servir com segundos interesses, esperando algo em troca, porque ele não nasceu de novo. Mas aquele que tem Cristo na vida, aquele o qual o Espírito Santo passou a habitar nele, ele deve servir aos irmãos, servir à igreja, como se estivesse servindo a Cristo Jesus. Será que você está servindo a Cristo? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá em nosso Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também postamos videochamada e despertador toda terça-feira em nosso Instagram relacionado à revista dos jovens. Já com relação aqui em nosso canal, toda terça-feira também, às 9h05, este é o nosso vídeo aula da revista dos jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na terça-feira já estreou a lição número 3, pois a lição número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Veja só quando eu estou gravando esta aula, no dia 20 de março, e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso texto bíblico em 1 Samuel capítulo 16, versículo 19 a 23. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Cabe a nós, enquanto professores, incentivarmos, motivarmos os nossos alunos a estarem lendo a Bíblia. Você já incentivou, criou alguma estratégia para que seus alunos possam estar lendo a revista, possam estar lendo a Bíblia? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e qual foi a sua ação. Assim, você estará ajudando outros professores também a realizarem a mesma tarefa. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. O que mais chama atenção na vida de Davi? Qual ponto da história de Davi que mais você lembra, mais se destaca? Mas, no entanto, Davi foi um grande homem de Deus, marcado na história da Bíblia e do povo de Israel. Praticamente é um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Em diversas línguas, países, conhece a história e o nome do rei Davi. E, nesse trimestre, vamos estar estudando a sua vida, suas ações, seu comportamento, suas atitudes, seus acertos, seus erros. Hoje, por exemplo, vamos trabalhar a temática do ato de serviço. Davi era aquele servo que servia com dignidade, que servia a todos de acordo com a necessidade. Sempre estava pronto e apto para estar servindo.
E hoje, essa característica de servir está difícil. Eu tenho dito aqui neste canal, todo mundo hoje quer mandar, todo mundo hoje quer ser servido, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer estar do lado, ninguém quer gastar o seu tempo servindo o outro. Quer ser servido, mas não quer servir. Você concorda comigo? E aí, na sua igreja, na sua família e a sua vida, você tem esse talento, esse dom, essa iniciativa de estar servindo, assim como Davi teve? Será que você está tendo? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: um currículo notável para um serviço excelente. No item 1, um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, as referências mencionadas chamaram bastante atenção do rei. Um músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e, o mais importante, o Senhor era com ele. O rei não perdera tempo e imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. O mais novo de um total de 8 filhos, o jovem, tinha no campo a oportunidade de aprender importantes lições acerca de cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher e defender. Uma grande escola para os tempos vindouros. As ovelhas munidas de destacada fragilidade dependiam do jovem pastor para um desenvolvimento dentro do esperado. Os perigos eram muitos e, por diversas vezes, o jovem arriscou sua vida na defesa das suas ovelhas. Como pastor, pacientemente dedicou-se ao exercício de sua função e, depois de uma longa espera, receberia o fruto correspondente ao seu trabalho. Ser pastor era uma árdua tarefa e que exigia muita persistência. Davi era corajoso, dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, sem nunca reclamar. Sem dúvidas, uma época de grande aprendizado. Professores, prestem atenção. Vamos falar um pouco sobre a história de Davi. Aqui está sendo destacado a sua prontidão, a sua sensibilidade, o seu ato de servir ao seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai. Veja, as ovelhas diretamente não era dele, Davi, mas sim do seu pai Jessé. Mas, no entanto, ele prestava um excelente serviço. Ele cuidava, protegia, assistia, alimentava, defendia, porque este era o ofício do pastor de ovelhas. Então, Davi já estava acostumado a servir, porque estava servindo ao seu pai, servindo aos seus irmãos, servindo às ovelhas, e ele assim fazia com muito compromisso e responsabilidade. Para cuidar de ovelha, o pastor tem que ser responsável, porque as ovelhas não têm como se defender e o pastor precisa estar atento a tudo e a todos para, se for necessário, defender as suas ovelhas. Então, Davi era aquele que estava apto, pronto para servir, para cuidar, o que fosse necessário, o que dependesse dele, ele estava disponível para estar servindo. Isso é algo sensacional. Sabe por quê? Deus estava vendo ele servindo ao seu pai, cuidando das ovelhas. E as características que Deus procurava para o novo rei, ele consegue enxergar naquele jovem pastor que estava cuidando das ovelhas. Já vai essa dica aí, viu? Todas as vezes que você está trabalhando, Deus está vendo o seu serviço. Todas as vezes que você está realizando a obra dele, ele está vendo seu compromisso, sua responsabilidade, a sua prontidão, o seu cuidado, a sua atenção, o seu compromisso. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, Deus ele está vendo. E quando nós servimos, assim como Davi serviu, Deus ele tem chamadas maiores para a nossa vida.
Davi estava tão somente cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus estava vendo, observando a vida dele. Então, quando Deus precisou de um rei, já disse: eu tenho um homem, eu tenho um menino, eu tenho um homem segundo o meu coração para colocar na posição de ser rei, porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus estava vendo todo o trabalho, todo o cuidado que Davi tinha para com as ovelhas. Deus, por certo, falou, colocação minha, viu? Se Davi está cuidando das ovelhas do seu pai dessa forma, imagine só ele como rei de Israel. Ele vai cuidar muito bem das minhas ovelhas. Pega essa dica aí, viu, professor? Cuide das ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos e Deus vai cuidar de você. Deus vai te levar para lugares maiores. Mas primeiro faz o teu trabalho, faz o teu serviço, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: corajoso e destemido. Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Se ele desse ouvidos aos que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Como veremos na próxima lição, todos temiam o gigante e tinham motivos para não querer estar ali diante daquele grande e terrível homem. Porém, Davi era diferente dos demais. Quando seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Davi temia somente ao Deus vivo e, por temer ao Senhor, ele honrava o povo de Deus. Davi demonstrava seu amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo de crescer ainda mais em sua intimidade com ele. Muito tempo antes de Samuel ir à casa do belemita, ungir o caçula de Jessé, Deus já viu quão valoroso, corajoso, destemido era aquele jovem. Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento e sabe o que passa em nossos corações. Devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. Para você entender, professor, se Davi ficasse ouvindo as críticas, se Davi fosse ficar ouvindo as palavras negativas, Davi não teria saído do lugar. Isso mesmo, as críticas vão vir, e digo até mais, vão vir das pessoas próximas. Pai, mãe, irmãos, pastores, professores, superintendentes. Muitas críticas vão vir sobre a nossa vida de pessoas que estão próximas da gente. Sabe por quê? Porque não sabe o tamanho da chamada de Deus em nossa vida. Agora nós que devemos saber, nós que devemos confiar no Senhor. Se Deus prometeu algo na sua vida, você precisa crer. Hoje parece impossível, mas você precisa crer. Se eu, por exemplo, não tivesse crido na palavra do Senhor, se eu não tivesse confiado na promessa que Deus me fez e no projeto que Ele me deu, nós não teríamos chegado aqui a 100 mil inscritos. Algo impossível, mas Deus Ele fez. E vamos buscar agora 1 milhão. Isso é impossível, mas eu creio que Deus vai estar abrindo as portas. Então, neste tópico, é para que você, que é professor, possa conversar com seus alunos para que eles não desistam dos sonhos, de trabalhar, de servir, mesmo diante das críticas. Meus irmãos, a capacidade quem dá é Deus. Se Deus não tivesse me dado a capacidade, eu não estaria aqui gravando aula de adultos até pré-adolescentes. Não teria condições. Agora, o Deus que chama, Ele capacita. Mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar nele e não nos homens. Claro que nós devemos respeitar a liderança, honrar a nossa liderança, mas a chamada vem de Deus. Eu preciso estar atento à voz do Senhor. Se Deus diz que você vai ser, desde que você trabalhe, desde que você honre as lideranças, porque Deus vai usar as lideranças para te abençoar. Você sabia disso? Por exemplo, Davi foi ungido rei. Deus escolheu Davi para ser rei. Mas quem foi que ungiu Davi? Quem escolheu foi Deus, mas quem foi na casa de Jessé ungir Davi foi Samuel. Preste atenção e anote aí que a tua chamada vem de Deus.
mas precisa do homem, isso mesmo, para ser consagrado, para ter a liberdade para fazer o serviço que Deus vai estar te chamando. Ele vai te capacitar, vai abrir as portas, mas eu preciso respeitar e honrar a liderança. Você sabia disso? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: um músico excelente. Davi foi um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada, sua voz suave, suas letras profundas. Foi muito usado nas mais diversas ocasiões. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e à busca por mais proximidade com nosso Deus. Na musicalidade, o salmista expressa sua fé, seus sentimentos e a sua profunda conexão com Deus. Os salmos de Davi nos levam a uma experiência de imersão nos textos bíblicos e seus contextos, bem como a sua vital reflexão acerca da nossa realidade. Eis alguns exemplos em meio a episódios marcantes, como as perseguições de Saul, celebrando a fidelidade de Deus, quando repreendido pelo seu pecado, e momentos de grandes provas, entre outros. Davi escreveu também salmos messiânicos, falando da glória e dignidade do Filho do Homem, fazendo referência à ressurreição de Cristo, abordando o sofrimento de Cristo na crucificação, entre outros. Ao entoar hinos de louvor e adoração, Davi era usado por Deus para acalmar o coração de Saul. Quantas vezes somos envolvidos pelos hinos que, com as suas melodias e letras, nos levam a uma crescente busca pela presença divina em nossas vidas? Veja só, professor, aqui agora está sendo destacado o talento, o dom que Davi ele tinha com relação a tocar, com relação a cantar, com relação a escrever hinos. Davi foi um grande compositor e cerca de 73 salmos foram escritos por Davi. Davi, de acordo com a sua vida, de acordo com o acontecimento na casa dele, no reino dele e com a sua vida, Davi, escrevia seus hinos de acordo com o acontecimento da sua vida. Se estava alegre, hinos de alegria. Se estava em pecado, confessando seus pecados. Davi escrevia os seus hinos de acordo com a sua vida. É por isso que nós vamos ver 73 salmos sendo escritos por Davi. Salmos esses que até hoje falam no nosso coração, inspirados pelo Espírito Santo de Deus para nos edificar. Davi era aquele que não escondia suas falhas, confessava os seus pecados, se arrependia e buscava a Deus com o coração contrito, um coração alegre, quebrantado, arrependido, porque ele sabia que ele tinha chegado lá como rei de Israel por causa de Deus. Davi reconhecia que ele chegou a ser um grande rei de Israel por causa de Deus. E você tem reconhecido o que Deus na sua vida? Em quem você reconhece que foi Deus que fez? Eita, deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. É por isso que quando o espírito do mal se apoderava de Saul e Saul ficava atormentado, Davi era chamado. E através do louvor, através da adoração de Davi, o espírito do mal saía da vida de Saul. Daí a importância de ter pessoas próximas de você, que tenha comunhão com Deus. O espírito do mal se apoderava de Saul. Saul imediatamente mandava chamar Davi. Davi adorava a Deus, cultuava a Deus, tocava a sua harpa. E assim o inimigo, o espírito do mal saía. Com quem você está andando? Com quem você está conversando? Será que você tem um Davi do seu lado, que sempre está adorando a Deus, sempre está servindo a Deus? Será que você tem algum Davi do seu lado, ou você tem um Saul do seu lado? Eita! Aperta o juízo dos jovens aí, por gentileza. Aperta o juízo. Mas quero saber o seguinte, está gostando até aqui? Calma, vamos agora para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor quer ser membro, é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo.
Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, certificado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Nós enviamos diversos materiais para quem é membro. Materiais para que você possa estar estudando e materiais também para que você possa enviar para os seus alunos. Se você tiver interesse em conhecer os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título a excelência de Deus em nós, mediante sua presença. No item 1, a presença de Deus em nossas vidas. Algo notável na vida de Davi era o seu desejo pela presença de Deus em sua vida, o seu modo de pensar, as suas atitudes e o seu respeito pelo Eterno refletiam essa realidade. A bússola de Davi não era o seu eu, nem as percepções que os demais tinham a seu respeito. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor. Ao longo da vida, muitas foram as oportunidades para fazer as coisas de forma diferente do que acontecera, com atitudes que seriam amplamente reveladas por aqueles que o acompanhavam. Mas Davi soube depender e obedecer os desígnios divinos. A busca pela presença de Deus em nossas vidas é um anseio profundo inerente ao ser humano. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres que buscavam ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus. Em decorrência dessa prática, tiveram grandes experiências. O cristão deve buscar de forma intensa a presença de Deus em sua caminhada. Assim, sua vida terá um sentido mais elevado e o seu coração estará em sintonia com o Criador, permitindo que viva intensamente para a glória de Deus. Mas também necessitamos dessa conexão para que seja possível enfrentar as dificuldades do nosso cotidiano. Jovens, busquem incansavelmente a presença de Deus e seja uma bênção por onde passares. Vamos lá, professor, observe o seguinte: aonde está o nosso coração? Qual o nosso objetivo? O que é que nós queremos? Quem somos nós diante da presença de Deus? Vou te perguntar e você vai escrever aqui nos comentários. Qual é o seu sonho? Qual a sua intenção? O que você espera da sua vida? Eita, quais são as suas expectativas? Aonde está depositada a sua força, a sua energia? Por que estou fazendo essas perguntas? Porque Davi vai se destacar, porque em tudo ele adorava e servia a Deus. O seu propósito era servir, cultuar o Senhor da melhor forma possível. Davi não perdia a oportunidade de estar a serviço do reino de Deus. Davi sempre estava pronto, sempre estava dedicado na obra do Senhor. Será que nós temos essa mesma preocupação? Será que o nosso foco é servir a Deus? Antigamente, as pessoas até falavam, os jovens é o futuro da igreja, mas isso acabou. Os jovens é a realidade da igreja. Os jovens é o presente da igreja. É vocês que vão dar energia, vão dar força, coragem, para que a obra do Senhor não possa parar. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam, não permite, mas vocês não vão desistir. Tem que tentar. A obra de Deus não pode parar. Davi foi exatamente dessa forma. Davi teve muitas críticas, calúnias, perseguições.
Mesmo assim, ele não parou. Ele continuava realizando a obra de Deus. Por isso que foi abençoado. Aqueles que param, aqueles que desistem, não chegam a lugar algum. Mas se você permanecer sendo fiel, observe isso aqui, não é desobedecendo não. Davi foi fiel a Deus em tudo. Davi foi fiel a Deus, mas sempre obedecendo às lideranças. Porque tem jovens que pensam que ser fiel a Deus é desobedecer, é criticar, é falar mal, e não é isso não. Vamos respeitar tudo, mas sempre com um olhar em Cristo. Eu sirvo a minha igreja por causa de Cristo. Eu respeito e honro o meu pastor por causa de Cristo. É Cristo que está em mim. Então, se o amor de Cristo está na minha vida, eu preciso transmitir este amor, transmitir este serviço. É só olhar o que Jesus Cristo fez aqui na terra. Jesus lavou os pés do seu discípulo, como sinônimo e significado de humildade, simplicidade. Será que você teria coragem de fazer o mesmo? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: o cristão e sua espiritualidade. Quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito de Deus, o seu coração o impele a progressivamente buscar uma crescente intimidade com o seu Senhor. É nessa dinâmica que a espiritualidade vai se desenvolvendo. Na caminhada cristã, devemos a todo tempo buscar uma vida que reflita os ensinamentos deixados por Jesus. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual dedicada por meio da oração, do jejum, da leitura e meditação bíblica, da adoração, do serviço cristão, do evangelismo, do discipulado, entre outras possibilidades. No entanto, atualmente, muitas pessoas são levadas para a superficialidade, onde os valores se dissipam, os princípios são ignorados, o que é correto é negligenciado, enquanto o relativo e o efêmero são colocados em evidência. Mas essa não pode ser a realidade dos que andam na luz. O cristão, por meio da prática das disciplinas espirituais, sai da superficialidade de um mundo pecaminoso e é impulsionado a buscar bases sólidas em sua jornada de fé. Crescei na graça e no conhecimento. Irmãos, entenda aqui. Enquanto cristãos, precisamos ter comunhão com Deus. Enquanto cristão, precisamos adorar e servir ao Senhor. Mas esse ato de servir tem que estar em desenvolvimento e em crescimento. Deus não chamou ninguém. Anote aí, por gentileza. Deus não chamou ninguém para estar no banco. Não existe chamada de Deus na vida de ninguém para estar no banco. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem uma chamada na vida de todo mundo. Primeiro, pregar o evangelho é missão. É mandamento bíblico. Para quem, pastor? É para os pastores, para os pregadores? Nada disso. É para a igreja toda. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Todo cristão, todos os jovens têm a missão de pregar o evangelho. Mas você já sabe, quando estou falando aqui em pregar o evangelho, não estou dizendo de você pregar no púlpito, com o microfone. Muitas pessoas confundem a chamada de Deus para estar pregando nos púlpitos com a mensagem de Deus de pregar o evangelho a toda criatura. Você vai pregar o evangelho na sua escola, com a sua vida, a sua postura, com seus amigos, com a sua família. A nossa vida tem que ser uma pregação. Quando você está se comportando como verdadeiro cristão no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, você está também pregando o evangelho. Então já diga com a sua turma aí, viu? Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho com a nossa vida, comportamento e com a pregação do evangelho. Isso não significa pregar em púlpito, mas sim pregar para o pecador. Tem muitas pessoas próximas a você que você pode pregar, que nós podemos pregar, mas muitas das vezes não é propósito nosso. Mas muitas das vezes a vergonha, a timidez. Mas em nome de Jesus, toda timidez, toda vergonha vai sair e nós vamos pregar o evangelho para toda criatura. E nós vamos aproveitar a oportunidade para estar servindo a Cristo naquilo que vier em nossas mãos. É como está escrito:
tudo quanto vier em tua mão para tu fazer, tu faças conforme as tuas forças. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Pegou a benção aí, professor? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Conduzido pelo Espírito. O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, da mesma forma que foi com Josué e Saul. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado e, como Deus sempre está presente nesse período, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Já a partir do novo nascimento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito. Na Bíblia, lemos: enchei-vos do Espírito Santo. O encher vai além de experiência durante o culto e nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridade e de sentidos. A presença do Espírito em nossas vidas nos leva a um modo de viver diferente. Como nos é preciosa essa verdade, conduzido pelo Espírito. Preste atenção aqui agora. Todas as vezes que um pecador aceita Jesus, e eu falei aceitar a Jesus, eu falei se converter, crer em Cristo verdadeiramente. Naquele exato momento em que a pessoa aceita Cristo, se converte a Cristo, crê em Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. O Espírito Santo só passa a habitar após a pessoa se converter, crer em Cristo. Ali acontece o selo do Espírito Santo, que lhe garante a salvação. Selo do Espírito Santo é quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, quando crê em Cristo. Não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo, não tem nada a ver com dons espirituais. A pessoa aceita Jesus, ele é selado com o selo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar nele. Com isso, os seus pensamentos, as suas vontades, o seu querer começa a ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo. É ele que vai estar nos guiando, nos direcionando para a vontade de Cristo. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele e não a nossa. Então, o cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai ser guiado, direcionado pela voz do Espírito Santo. Logo, vai evitar todo tipo de pecado, logo vai fugir da aparência do mal, vai querer se dedicar na obra de Cristo. É por isso que eu disse anteriormente que não tem chamada de Deus para ficar no banco, porque o Espírito Santo, Deus que está em você, que está em mim, vai estar nos impulsionando, nos chamando para realizar a obra dele. Não estou dizendo cantar nem pregar. Existem diversas maneiras que você pode realizar a obra de Deus. Agora, se você aceitou a Jesus, se você está selado com o selo do Espírito Santo, você vai ter coragem, vai ter ousadia para pregar o Evangelho. E se até hoje você não foi ainda impulsionado, direcionado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, receba coragem, determinação, vontade, desejo, ousadia do Espírito para realizar a obra do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, receba. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Meus irmãos, nós precisamos crer mais, acreditar mais, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não acredito. Vou deixar aqui um modelo de camisa. Estamos fazendo o nosso lançamento. Se você quiser conhecer todos os nossos modelos, deixo aqui meu WhatsApp. Na descrição desse vídeo também vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas da Escola Bíblica Dominical. No final desse vídeo, vou deixar um pequeno vídeo também mostrando todas as nossas camisas. Espero que você goste. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. O item 1. Um rei atormentado, Saul, foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel.
guiado pelo Espírito do Senhor, conseguiu fazer um bom início de reinado, sendo admirado por muitos. Temente a Deus, chegou a profetizar e constantemente consultava o profeta Samuel. Essa realidade durou pouco tempo. Logo, o rei negligenciou a vontade de Deus e desrespeitou a lei de Moisés e passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. Mediante tal comportamento, a rejeição divina não tardou. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo, deixando-o inapto para decisões sensatas e violento para os que estavam próximos a ele. Até os seus servos estavam impressionados com a ação maligna na vida do rei e sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mau deixasse em paz. Nesse contexto de tormenta e fúria, Davi é introduzido na corte de Saul. Enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos, o jovem foi se familiarizando com a rotina dos mais altos escalões. Como um bom aluno, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Veja só, Saul foi escolhido por Deus. Vou deixar bastante claro, Saul foi escolhido por Deus. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo por aí que Deus escolheu Davi, mas não escolheu Saul. Está errado. Deus escolheu Davi, mas também escolheu Saul. A questão é que não era para Israel ter um rei. O rei de Israel, no tempo dos juízes, era o próprio Deus. Era o reino teocrático. Deus que governava. Deus era o rei de Israel. Mas aqui nesta terra, ele tinha o seu representante, que nós chamamos de juízes. Mas, no entanto, o povo de Israel queria, porque queria, ser semelhante às nações vizinhas. Então, procuraram Samuel dizendo: nós queremos ter um rei. Assim como as outras nações têm um rei, nós também queremos. E esse desejo, essa vontade, não veio do Senhor. Por isso, Deus então olha em Israel e vê um homem, Saul, que tinha as características de um rei, totalmente humano. Então, através do pedido do povo de Israel, Deus olha em Israel, nas tribos de Israel, um homem alto, forte, que sobressaía entre todos. Em outras palavras, Deus escolhe o homem nas características que o povo esperava. Mas quem olhou, quem escolheu, quem direcionou, quem mandou Samuel ungir Saul como rei foi o próprio Deus. Deus não queria dar um rei a Israel, mas já que Israel queria, Deus permitiu e escolheu Saul para ser rei de Israel. No início do seu reinado, estava de parabéns, foi correto, foi honesto, as pessoas já estavam até mesmo gostando de ter um rei. Tem pessoas que assim, viu, começa muito bem na igreja, participando de tudo, contribuindo com tudo, gostando de tudo, não perdendo o culto, não perdendo EBD, não perdendo ensaio, ciclo de oração, não perdendo nada disso. Mas com o passar do tempo, acaba se acostumando com as coisas e não vai mais, não participa mais, não obedece mais. Isso aconteceu na vida de Saul. Começou muito bem, mas terminou mal. E isso não é bom. Precisamos ter consistência. Então, quando Saul começou a desobedecer ao Senhor, quando Saul pensou que ele era o Senhor Todo-Poderoso e podia fazer tudo aquilo que ele queria, até mesmo desobedecer ao mandamento de Moisés, até mesmo quebrar os mandamentos divinos, isso Deus não concordou. Por causa das falhas e pecados de Saul, Deus vai rejeitar Saul como rei de Israel por causa dos seus pecados. Por causa disso, é que vai aparecer na história o homem segundo o coração de Deus, o qual Deus escolhe para substituir Saul. E veja que esse, escolhido por Deus, ungido por Samuel, quando tinha ali aproximadamente 15, 16 anos, este mesmo, ungido por Deus, vai trabalhar diretamente com Saul, sendo seu pajé, sendo seu escudeiro.
aquele que carregava as suas armas. Só que este jovem, Davi, tinha outro talento também, sabia tocar. E quando ele tocava, acalmava o coração de Saul e o espírito do mal que tinha se apoderado de Saul. E veja que no início o espírito do Senhor se apoderou de Saul. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul. Saul chegou até mesmo a profetizar, mas entrou pelo pecado. Se entrou no pecado, o Espírito vai embora. Logo entrou o espírito do mal. Então, quando Davi tocava, acalmava o coração de Saul e o espírito do mal saía. Tudo isso para você ver que Deus escolhe, Deus capacita, mas se andar errado, o Espírito do Senhor sai da vida. E aí abre as portas para o mal. Por isso que eu tenho dito que Deus tem misericórdia das nossas vidas. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: um rei em apuros. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Se Deus já não era mais o Senhor daquele monarca, o povo não mais seria bem-aventurado e felizes. Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Se o rei é ímpio, o súdito sofre. Se o líder é imprudente, os liderados amargam as privações. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo chegava para Israel. O povo se alegrava e era edificado ao ver na prática a fé, a devoção, a fidelidade e o temor a Deus. Como resultado dessa condição, Israel alcançaria em breve um dos períodos mais prósperos de sua história. Deus sempre tem alguém para colocar em nosso lugar. Eita, Deus nos chama, nos capacita, nos abençoa. Agora nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus, assim como Saul, mas não vigiou. Deixou a soberba, a arrogância, a prepotência entrar na vida dele. Então, quando o ser humano, quando o jovem deixa a arrogância, a prepotência, eu não preciso de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser, eu mando na minha vida, eu sou eu, Deus ele sai. E saindo Deus, saindo o Espírito Santo do Senhor, quem é que vai habitar em nós? Quem é que vai estar direcionando a nossa vida? Veja o exemplo de Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul por causa dos pecados dele, porque não estava querendo obedecer a palavra de Deus. Por causa disso, sofreu as consequências. E mesmo sendo rei, Deus já tinha escolhido um novo rei para Israel, que seria o seu servo. Aquele que estava sendo servo de Saul seria o novo rei de Israel. Por isso já vai aprendendo, viu? Hoje você pode ser senhor, mas amanhã o seu servo pode ser o teu senhor. Será que você está preparado para isso? Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. Mas agora, por gentileza, né? Se inscreva no canal, não acredito. Até agora não se inscreveu, não deixou o like, não fez comentário, não compartilhou na sua igreja. Só o sangue de Jesus, viu, professor? Comenta aí, por gentileza. Vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: Davi possuía um cuidado admirável, um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras e educado, características que despertariam o interesse de muitos recrutadores. Mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse belíssimo currículo: o Senhor era com ele. Sem Deus, nada podemos fazer. E nossa experiência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. Aqui agora o comentarista citou um grande segredo. O grande segredo da vida de Davi é que o Senhor era com ele. Em qualquer lugar que Davi estava, Deus estava com ele. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. O Senhor era com ele. Os inimigos vieram destruir as ovelhas do pai de Davi. O Senhor estava com Davi. O Golias, o gigante, apareceu. O Senhor estava com Davi. Davi enfrentou a grande fúria de Saul. O Senhor estava com ele.
O grande segredo na vida de Davi é que o Senhor estava com ele, mas também Davi estava com o Senhor. Eita, Deus está com você. Deus quer te abençoar, Deus quer te proteger. Mas será que as tuas atitudes, o teu comportamento, as tuas ações estão de acordo com a vontade do Senhor? Será que nós estamos obedecendo à voz de Deus? Será que nós estamos aptos, prontos para sermos usados por Deus, direcionados por Senhor? Eu vejo aí muitos jovens querendo ser abençoados por Deus. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser um vaso, eu quero. Está pronto. O que é que você faz? Você ora, você jejua, medita na palavra. Pastor, eu quero ser um pregador. Pastor, eu quero ter conhecimento. Vai ler a palavra, vai estudar a palavra. Então nós, enquanto cristãos, precisamos estar aptos, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer próspero em tudo. Você crê? Então receba em nome de Jesus. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva, ative o sininho. E gostou também do nosso novo estúdio? Gostou da nossa placa? Ficou bonita aqui, hein? Eita glória! Lembrando, viu? Vem assistir agora a nossa dinâmica que está sensacional. Já está em nosso canal. Estreia toda terça-feira, às 14 horas, a nossa dinâmica. Vem assistir em nome de Jesus. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos.